Entrevista com o juiz Felipe Gonçalves, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ. Vossa Excelência assumiu a presidência da MAERJ pela chapa Mais Unidos, Mais Fortes, porém já participava das gestões anteriores, através da Magistratura em Movimento, grupo do qual é um dos fundadores. O que aproxima e ao mesmo tempo diferencia esses grupos? Na realidade, a minha participação aqui na associação começou mesmo antes da fundação desse grupo. Eu fui convidado pelo desembargador Cláudio Delorto a participar da chapa da candidatura dele na composição do Conselho Deliberativo Fiscal. E então, por um mandato, eu fiquei na diretoria do Cláudio Delorto. Depois, houve um hiato de 2 anos, durante a gestão do Rossidélio, e a Renata Gil, sabedora de que eu havia participado já da associação, me convidou para ajudá-la a montar a chapa. E eu topei. Na realidade, o intuito no início era realmente ajudá-la, mas acabei virando um dos braços fortes dela na MAERJ. Ajudei a montar o Conselho Deliberativo Fiscal, participei do Conselho Deliberativo Fiscal. Esse nome Magistratura em Movimento, esse nome foi uma criação minha, Ajudei a Renata a escrever o projeto dela. E no segundo mandato eu saí do Conselho e vim para a diretoria executiva ocupando a posição de segundo secretário. O intuito maior do nosso movimento, Magistratura em Movimento, era levar a MAERJ novamente a uma posição de protagonista no cenário associativista. E isso foi obtido pelo movimento, brilhantemente liderado pela Renata, já no primeiro mandato dela, e no segundo ela consolidou essa posição. Tanto é que ela foi alçada a presidente da Associação Nacional. E posteriormente, no segundo mandato dela, ela me convidou a tentar a sucessão pela situação, pelo Grupo Magistratura em Movimento. Só que aí o mote já havia mudado, a MAERJ já estava numa posição de protagonista no cenário nacional. E outros desafios haviam chegado. Nesse tempo, como eu disse no meu discurso de posse, a magistratura, a justiça bateu a porta de diversos poderosos e hoje há um movimento que tenta apequenar a magistratura, que tenta fragilizar a magistratura, tolhindo garantias, tolhindo direitos remuneratórios, enfim. Então, o nosso movimento se reinventou. Se reinventou para pregar a união dos magistrados em prol desse novo ideal, que é o ideal de fortalecimento da magistratura. Os componentes se preservaram, a gente mantém hoje na MAERJ quase todos aqueles juízes que faziam parte da magistratura em movimento. No entanto, ganhamos um fôlego novo com novos juízes que toparam participar da nossa chapa. Entendi. Bom, magistratura forte, unida e judiciário independente. Estado Democrático de Direito também. Assim, Vossa Excelência definiu o lema de sua gestão. Como pretende alcançar esse projeto? Então, o primeiro ideal é o ideal da união da magistratura em si, da magistratura tomar consciência de que atos isolados não ajudarão. A magistratura hoje se encontra muito fragilizada, os magistrados assustados com esse cenário nacional de tentativa de se apequenar a magistratura
E estamos no momento de convencer os magistrados a se voltarem ao associativismo, porque o associativismo ele também é uma forma de se conhecer os direitos dos associados, né? Então, o primeiro momento agora é de união, tanto é que nós conseguimos reabrir no interior do estado várias regionais que estavam desativadas, Teresópolis, Petrópolis, Itaperuna, Itaguaí, enfim, nós reabrimos cinco regionais desativadas. Nós temos regimentalmente 12 regionais e 6 estavam desativadas. Nós conseguimos reabrir 5 e uma, após a posse dos presidentes eleitos dessas regionais, essa que sobrou terá um presidente interinamente designado, porque essa regional também merece ser reaberta. Por quê? Porque os juízes do interior eles têm que conversar entre si. Eles têm que conversar, né? Não só como forma de congraçamento, confraternização é importante, obviamente, mas nessas conversas, nesse diálogo dos juízes, são colocados os problemas, né? São identificados problemas comuns a todos e as soluções podem partir dessa troca de ideias. E as soluções pensadas no interior do estado por esses colegas pode chegar aqui à Maerj, né, e se irradiar para toda a magistratura. Então, no momento, como a chapa prega, é de união, porque a união leva a força, né, e a gente precisa disso porque a magistratura é uma carreira de Estado, é essencial ao Estado Democrático de Direito, né? Temos um tripé, temos 3 poderes no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Nós não podemos ceder à pressão dos demais poderes, né? Nós temos que defender as nossas garantias para que esse prédio, que é o Estado Democrático de Direito, permaneça em pé. Porque se a base da magistratura ruir, o prédio todo abaixo. Então, o momento é de união, força para a defesa das nossas garantias e de consequência do próprio Estado Democrático de Direito. No tocante às chamadas represálias ao trabalho independente da magistratura, Vossa Excelência poderia citar algumas e como será essa defesa intransigente das prerrogativas dos magistrados? Posso citar várias. A lei de abuso de autoridade é uma verdadeira mordaça contra o papel da magistratura, do Ministério Público, né, das polícias investigativas, né, Polícia Federal, Polícia Civil. Como já havia falado, o sistema de justiça se apresentou para alguns poderosos que se achavam intocáveis. E hoje a magistratura é uma ameaça para essas pessoas que cometeram crimes, né, que se achavam intocáveis, mas que estão percebendo que a sua situação pode ser analisada nesse cenário e, eventualmente, a pessoa pode ser apenada pelo cometimento do crime, pena privativa de liberdade, com perdimento de bens. Então, se percebe que há uma tentativa de diminuição dos poderes do próprio juiz, de instruir o processo, dos poderes de determinar prisão, expedição de mandado de busca e apreensão. A lei de abuso de autoridade veio com esse intuito, de calar a magistratura, de calar o Ministério Público, de calar as polícias. Não à toa a lei está sendo questionada junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um exemplo, a lei de abuso de autoridade, mas temos outros. Hoje tramita no Congresso uma PEC que tenta nos tirar a garantia da vitaliciedade. Hoje
tramita no Congresso uma PEC que tenta reduzir nosso período de férias e se prega que as férias dos magistrados, o período de 60 dias, é um privilégio, quando não é. Isso é uma garantia funcional. O magistrado, ele não tem capacidade eleitoral passiva, ele não pode ser votado, ele não tem representante no Congresso, o magistrado não tem jornada de trabalho regulamentada, não tem direitos trabalhistas, o magistrado não pode desenvolver nenhuma atividade que não seja de magistrado, né, além de uma de magistério, mas não pode ser empresário, não pode se dedicar a outros mistérios. Em pesquisa realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 71% dos magistrados têm algum tipo de doença ligada ao estresse, então depressão, transtorno de pânico, né, síndromes ligadas à ansiedade, alcoolismo, doenças ligadas ao sistema nervoso, psoríase e doenças autoimunes, e por aí vai, 71%. Esse índice é mais elevado do que até o índice dos policiais militares, que é de 65%. Então, a nossa atividade, por mais que nós desempenhemos o nosso ofício judicante nos nossos gabinetes, é mais estressante do que atividades que lidam com violência real. E por isso nós precisamos desse período de férias. E aí se questiona, por que os magistrados então vendem as férias? Eles vendem as férias porque historicamente nós não temos a recomposição do valor da moeda do nosso subsídio. Nós temos uma perda, se compararmos com o salário mínimo, por exemplo, de 85% do valor do nosso subsídio. Se for comparado com a cesta básica, de 36% do valor do nosso subsídio, né? Então, em resumo, a pauta hoje é uma pauta voltada à fragilização da magistratura. E a magistratura é responsável por trazer pacificação social. Então, a magistratura precisa desempenhar um trabalho com independência em um ambiente de tranquilidade para que possa desenvolver esse papel que é tão importante. Bem, internamente, Vossa Excelência também pretende promover alterações no Estatuto da Maerj, aproximar as representações, né, regionais da Maerj, até estava tocando nesse assunto, e revitalizar as sedes praiana e campestre. Já existe um cronograma para realizar esses projetos? Nós teremos a nossa primeira reunião agora em março, e dessa reunião sairão os grupos de trabalho. Então, grupo de trabalho para a reforma do Estatuto, grupo de trabalho para a reforma do regulamento do FAIM, grupo de trabalho para reforma de resoluções internas do Tribunal de Justiça. Então, dessa reunião sairão os grupos de trabalho. Então, provavelmente, no decorrer do mês de março, esses temas já serão abordados. Com relação à reforma das sedes, já visitei as duas sedes, tanto a praiana quanto a campestre, já identifiquei vários pontos, várias exceções que precisam de reforma que decorrem não do mau uso, mas pelo próprio tempo, né? Por exemplo, o deck da churrasqueira, sujeito a intempéries, então é preciso que se troque aquelas ripas que estão fora do lugar. Enfim, são reformas ordinárias, nada de extraordinário. No geral, as duas sedes estão muito bem cuidadas. Precisam de reformas que decorrem justamente desse uso ordinário e também para modernização, né? E tem mais um ponto que a senhora tocou aí que eu
Estatuto, reforma do Estatuto. Né? Então, o Estatuto. Nosso Estatuto, ele vai fazer 30 anos. Então, foi forjado, né, em outros tempos, e por isso ele precisa ser adaptado à nova realidade. Um exemplo que eu dei no discurso de posse foi o voto eletrônico. Hoje isso é uma tendência nacional. Diversas outras associações já utilizam o voto eletrônico. Por quê? Porque isso universaliza o voto. O colega que é do interior, que mora em locais distantes da sede, ele não precisa mais se deslocar até aqui para votar. Pode votar de casa. Né? Já podia votar por meio de carta. Só que a gente depende de um terceiro, né, nessa votação, que é o serviço postal, que nem sempre funciona. Então, por meio do voto eletrônico, se percebe, já que em valores absolutos, a participação dos magistrados aumentou nessas duas últimas eleições. Só que o voto eletrônico não está previsto no Estatuto. Então, precisamos reformar o Estatuto para que não haja qualquer tipo de questionamento com relação ao exercício do voto por meio eletrônico. Esses são alguns pontos já... São alguns pontos que teremos que modificar, sim. Bem, com relação aos 30 anos da Maerj, em 2021, o senhor apresentou uma proposta e já anunciou a entrega da pioneira da medalha de agradecimento da Maerj. Poderia comentar sobre o critério para as homenagens e se já há algum nome, alguma sugestão de nome, enfim? Na realidade, a gente criou essa comenda, a gente pensou nessa comenda e deixou para implementá-la em 2021, que é uma data de aniversário importante para a Maerj. A Maerj fará 30 anos. Primeiro, teremos que regulamentar essa comenda, né? Teremos que fazer um regulamento formal. E isso partirá da diretoria executiva. Quais são os critérios para recebimento dessa comenda e o número de agraciados. Mas é certo que a comenda está sendo criada com o intuito de homenagear pessoas que tiveram papel de destaque no associativismo. A intenção é essa, reconhecer o valor dessas pessoas que tanto contribuíram para a magistratura. Eu estava querendo extrair um nome porque o senhor sugeriu na posse, né? Vamos deixar isso para a diretoria executiva deliberar, né? Bem, e como Vossa Excelência definiria a relação entre outras com outras associações? Hoje é a melhor possível, porque temos na MB a nossa ex-presidente, né, que foi nossa parceira no projeto atual, porque o projeto atual é um projeto de continuidade, obviamente com um tempero, né, com uma oxigenação. Então a relação com a MB é a melhor possível. A relação com as associações dos outros estados também tem sido muito boa. E muito por conta da liderança da Renata Gil, né? Porque hoje não há uma resistência interna no Conselho de Representantes, que é composto por todas as associações que fazem parte da MB. E também no cenário estadual, com a ADPERJ, com a PERJ, com a AMPERJ, né, que são associações co-irmãs, temos diversas pautas comuns, como a Previdência, por exemplo. No começo dessa semana, nós apresentamos um projeto de lei em conjunto aos presidentes das autarquias previdenciárias, RioPrev e RJPrev, visando reabrir o prazo para migração do regime de solidariedade para o de capitalização.
e fizemos isso em conjunto. Então, como disse no início, o momento é de união, né? E essas associações todas são parceiras porque representam personagens do sistema de justiça, né? Cada um com seu papel, mas todos juntos formam um verdadeiro sistema. Então, todos temos que colaborar para que esse sistema dê certo. Vossa Excelência, eu gostaria de acrescentar algo ou deixar uma mensagem aos magistrados brasileiros do Estado e do Brasil? Só agradecer pela oportunidade, pelo espaço da Maerj poder expor um pouco das suas ideias, né? E agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Muito obrigada. O IMB agradece. Muito obrigado, eu que agradeço.